A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, é um prazer mais uma vez estar com você, ter a sua participação aí no nosso canal. E hoje estamos juntos pela bondade e a graça de Deus para meditarmos numa de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. E hoje eu vou fazer o comentário da lição número 8 da classe dos jovens. Lição 8 do dia 24 de fevereiro de 2019. A lição As Guerras no Deserto. Continuando a pensar sobre a peregrinação do povo de Israel no deserto, conforme registrado no livro de Números. Então essa lição número 8, As Guerras no Deserto, ela tem o texto do dia em Salmo 44, verso 1, que diz: Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Um salmo lembrando aí dos feitos maravilhosos de Deus, e entre estes feitos estão estas guerras no deserto, que nós vamos fazer menção hoje na nossa lição. A síntese da lição diz: ainda que os inimigos sejam muitos, fortes e bem preparados para a guerra, se buscarmos a Deus em oração e lhe obedecermos, agindo com fé e coragem, eles serão derrotados. Então a síntese já é também uma aplicação da lição de forma prática nas nossas vidas. Então a lição ela está dividida primeiramente no tópico 1, a vitória depois do luto. A vitória depois do luto aqui, ela faz menção à morte de Arão e Miriam, que foi narrado no capítulo anterior ao capítulo 21, ou seja, o capítulo 20. E, então é o que está sendo referenciado aqui na lição. Então os eventos que serão estudados nesta lição de número 8, eles ocorreram no 40º ano desde a saída do povo de Israel do Egito. Já se haviam passado, já estavam no 40º ano. E isso nós nos lembramos que eles tiveram que ficar peregrinando no deserto por causa do pecado de incredulidade e murmuração contra Deus, de maneira que Deus fez com que toda aquela geração de 20 anos para cima, aqueles homens do primeiro censo, que não creram em Deus, todos eles haviam morrido, e agora uma nova geração já estava pronta, preparada, e é nesse contexto desse 40º ano que a lição se desenvolve. Então a nova geração estava prestes a concluir, ou a começar, não é? Uma nova etapa, havia sido concluída uma etapa, e agora uma nova etapa estava diante do povo, e a nova geração tinha diante de si a responsabilidade da conquista da terra. Como eu já disse, Miriam e Arão haviam morrido e toda aquela geração de homens de 20 anos para cima também já haviam passado. E o subtópico 2 vai falar então de perdas imprevisíveis. Essas perdas imprevisíveis diz respeito ao ataque promovido por um rei cananeu chamado Arad, que ele habitava, segundo a Bíblia, na região do sul, ou seja, o chamado Negueb, e ali então ele lançou um ataque ao povo de Israel e fez alguns prisioneiros. Está no capítulo 21, versículo 1. Então aquela geração que já estava sendo preparada para a conquista da terra enfrenta um ataque deste rei cananeu habitando no Negueb ou no sul. E esse ataque trouxe
um prejuízo ao povo, de maneira que alguns foram levados prisioneiros. Essa situação, esse ataque promovido por esse rei, gerou então um compromisso com Deus, que é o subtópico 2. Capítulo 21, versículo 2 do livro de Números, diz que Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. Este foi o compromisso, na verdade, um voto a Deus. Lá em Jó, capítulo 22, versículo 27, está um texto interessante com relação a votos. Está escrito: tu orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Então a gente entende, principalmente à luz do Antigo Testamento, o assunto com relação a votos. É muito citado no Antigo Testamento. Quando você lê o livro de Salmos, por exemplo, você vê muita referência a votos pagos diante do povo de Deus. E também em livros históricos nós temos algum desses votos. Por exemplo, um voto muito interessante é o voto de Ana, que ela fez um voto diante de Deus, porque ela queria um filho, e se Deus lhe concedesse, como lhe concedeu, ela então entregaria aquele filho para servir no santuário diante do Senhor, e todos nós conhecemos a linda história de Samuel. Mas temos também um voto errado, precipitado, que foi o voto do juiz chamado Jefté. É um voto errado. Então, com relação a voto, é algo que a Bíblia nos ensina que ele deveria ser feito com muito cuidado, muita cautela, muita reflexão. E aqui, então, o povo de Israel fez um voto ao Senhor. Esse foi um compromisso. Ele se lançou num compromisso diante de Deus. Se entregares este povo, destruirei totalmente as suas cidades. E a oração foi atendida, que é o subtópico 3 do tópico 1, porque em Números 21 e 3 está escrito: o Senhor, pois, ouviu a voz de Israel. Ouviu a voz de Israel. Interessante essa atitude do povo, que foi muito diferente das outras registradas no livro de Números. Porque é a única vez que Deus, pelo menos está registrado, ouviu a voz do povo, e essa voz não era uma voz de murmuração ou de incredulidade. Foi uma voz de oração, uma voz de compromisso, uma voz de voto, uma voz de quem estava disposto a se comprometer com Deus e estar na vontade de Deus e se colocar como instrumento de Deus para que Deus pudesse, através deles, dar a vitória. Então veja que normalmente nós encontramos no livro de Números o povo murmurando, o povo falando de forma contrária a Deus, inclusive também a Moisés e a Arão. Nós já vimos isso e vemos isso várias vezes no livro de Números, mas aqui a voz foi contrária. A voz foi uma voz da qual Deus se agradou de ouvir. A voz da murmuração incomodou e trouxe a ira de Deus. A voz da oração e a voz da confiança agradou os ouvidos do Senhor. Toda vez que oramos com fé, com certeza, agradamos a Deus. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Ninguém pode agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então aquele voto que o povo fez e as palavras pronunciadas agradaram ao Senhor, e Números 21 e 3 diz que Deus ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus. Foi Deus que entregou. O povo lutou, mas foi Deus
que deu a vitória. E isso não é diferente nos dias de hoje. Enfrentamos as nossas lutas, enfrentamos as nossas batalhas, mas a vitória sempre vem de Deus. É Ele que dá a vitória em nossas vidas. Nunca alcançamos a vitória pelas nossas próprias forças e capacidades, mas alcançamos a vitória porque Deus nos dá a vitória. O texto de Números 21:3 continua dizendo que foram destruídos totalmente. E as suas cidades, o voto então foi cumprido. E o nome daquele lugar chamou-se Hormá. É interessante aqui notar que essa primeira vitória dos filhos de Israel aconteceu exatamente no mesmo lugar, ou seja, Hormá, onde 40 anos antes eles haviam sido derrotados. A referência está em Números capítulo 14, versículo 45. Você vai encontrar lá uma referência que eles foram derrotados em Hormá. E agora, 40 anos depois, não por coincidência, mas por providência, eles são vencidos, eles são vitoriosos. Foram derrotados, foram vencidos 40 anos antes, com aquela geração murmuradora. Agora foram vitoriosos, venceram os inimigos no mesmo lugar. A nova geração estava começando bem. Que Deus abençoe os nossos jovens que estão estudando esta lição, para que eles entendam que eles fazem parte de uma geração que precisa ser vitoriosa. Continuar na presença de Deus, vencendo na confiança do Senhor. Eles estão aí prosseguindo, caminhando, serão sim os substitutos de muitos obreiros, missionários, pastores, que fizeram a sua parte, estão fazendo, muitos estão terminando a jornada, outros ainda terminarão, mas a igreja vai continuar. E a nova geração precisa continuar acreditando em Deus, confiando no Senhor. O tópico 2 da nossa lição fala sobre um pouco da vida no deserto. E aí o comentarista fala no subtópico 1 sobre a murmuração cultural, ou uma murmuração cultural. Números capítulo 21, versículos 4 a 9, mostra ali que o povo teve que rodear a terra de Edom. E por isso, ele seguiu na região do deserto. E esse caminho longo, porque o caminho mais curto era justamente passar por Edom, mas eles tiveram que rodear a terra. E esse caminho mais longo fez com que o povo ficasse impaciente e desanimados novamente. Que quadro triste, não é? Acabam de lograr êxito, acabam de manifestar confiança em Deus, alcançam vitória, mas agora, por causa da dificuldade do caminho, de ter que dar passar por essa volta maior pelo deserto, eles agora então começam a ficar impacientes e desanimados. Que lição negativa, que serve para nós também, para que possamos entender que quando as coisas não acontecem da maneira que nós queremos, com a rapidez que nós desejamos, devemos confiar que se estamos rodeando, dando volta, pegando o caminho mais longo e mais difícil, se Deus estiver conosco, nós não perdemos absolutamente nada. Devemos confiar no Senhor. Mas Israel não. Eles então reclamaram novamente. Reclamaram contra Deus, reclamaram contra Moisés e reclamaram até do maná, o alimento que Deus lhes dava. O Deus que o estava sustentando recebia agora a murmuração em troca. Isso irritou a Deus e Deus puniu o povo. Da mesma forma, como a confiança e a fé, ela traz o agrado de Deus, a incredulidade e a murmuração traz o desagrado de Deus. E nós devemos ser inteligentes. Devemos ter uma vida espiritual com discernimento. Vamos agradar a Deus.
Vamos fazer tudo que pudermos para glorificá-lo, exaltá-lo e agradá-lo. Porque essa é a nossa função, é o nosso alvo de vida. Não importa por que caminho estamos passando. Israel nos dá o exemplo de um caminho difícil que gerou impaciência e murmuração. Aprenda que quando estiver atravessando caminhos difíceis, não deixe que a murmuração tome conta, mas que a tua fé se fortaleça cada vez mais. Por causa daquela situação, Deus então enviou serpentes ardentes no meio do povo. A Bíblia usa a palavra ardentes para se referir aí à picada daquelas serpentes que gerava uma infecção ardente. E muitos morreram por causa desta praga. É interessante que no Novo Testamento o apóstolo Paulo, ele referiu-se a esse episódio como uma tentação a Deus. O povo de Israel tentou a Deus naquele momento. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, verso 9, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Então, o apóstolo Paulo chama aquele episódio de um episódio de tentação a Deus no deserto. O povo tentou a Deus, provou a Deus da forma negativa. E não nos cabe fazer isso. Infelizmente, nós temos visto, às vezes, no meio de pessoas que se dizem crentes evangélicas, que estão realmente tentando a Deus. Tentando a Deus. E o tentar a Deus é uma forma de irresponsabilidade, porque está brincando com algo que não deveria brincar. Está usando palavras que não deveria usar com relação a Deus. Tentar a Deus, reclamar de Deus, querer provar Deus, é um perigo muito sério que pode trazer um sofrimento ardente na vida da pessoa. Subtópico 2, então, fala de... Não, ou melhor, continuando no subtópico 1, com relação às serpentes ardentes, antes de entrar no subtópico 2, o resultado do pecado que houve ali entre o povo fez com que essas serpentes viessem, e o povo, quando viu que a praga estava sendo disseminada e muitos estavam morrendo, o povo suplicou a Moisés. Recorreram a Moisés. Sempre era assim. Eles reclamavam de Deus, reclamavam de Moisés, mas quando o juízo vinha, eles corriam para Moisés para pedir misericórdia para Moisés interceder a Deus em favor do povo. E Moisés, então, ele ora a Deus, intercede a Deus em favor do povo. Eles tinham um intercessor, né? E aqui é um exemplo, uma figura da pessoa de Jesus Cristo, que Hebreus 7:25 diz que ele é o nosso grande intercessor. Então Moisés ora a favor do povo, e Deus então orienta Moisés a fazer uma serpente de bronze, colocar ela numa haste e colocar no meio do acampamento lá entre o povo, e toda pessoa que era picada por aquela serpente, bastava olhar para a serpente de bronze e naquele momento a pessoa estava curada, não morreria daquela picada. Bastava olhar para a serpente. Devemos fazer menção aqui que esse episódio no deserto foi tomado por Jesus Cristo para referir-se como semelhança de sua morte na cruz. Lá no capítulo 3 de João, ele disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E aí então, ele vai continuando a sua palavra e ele vai chegar na conclusão e dizer: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o próprio Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Então, a serpente, na Bíblia, é claramente uma representação, uma figura de Satanás, o originador do pecado. E todo ser humano está prejudicado pelo pecado. Mas ele pode receber vida ao olhar para Jesus Cristo, ao olhar pela fé. Essa picada é mortal. Certamente a pessoa morrerá eternamente por causa do pecado. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. E esse salário será cobrado de todo pecador. Mas
a vida eterna é pela graça de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos convidados hoje, todos nós, a olharmos pela fé para Jesus, que foi levantado na cruz, e Ele é o antídoto de Deus para a nossa salvação e nossa cura espiritual. Porque na cruz, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Subtópico 2 da lição fala sobre a dificuldade recorrente. Então, na sequência da jornada, eles passaram por vários lugares até chegar em Beer. Essa palavra significa fonte. E ali, Deus forneceu água para o povo. A bondade de Deus nunca se afastou daquele povo. E Ele forneceu água, e em resposta, o povo louvou o Senhor. Olha que atitude bonita. Agora eles louvam a Deus. Ah, se Israel vivesse de forma correta todo o tempo de sua peregrinação, tendo compromisso com Deus, orando a Deus, fazendo votos a Deus, cumprindo seus votos e louvando ao Senhor. Seria uma maravilha. Mas, como a história de todos nós, não é assim que acontece, mas as lições ficam para aprendermos, tanto com as coisas negativas, quanto com as positivas daquele povo. Aqui, eles são saciados, Deus lhes fornece água, e eles, então, louvam a Deus. E aqui é uma das poucas expressões de louvor a Deus no livro de Números, porque, infelizmente, o povo de Israel mais murmurava do que louvava. Subtópico 3 fala sobre o poder do louvor. E todos nós sabemos que Deus deve ser louvado por suas obras magníficas e por tudo que Ele é. O povo que louva a Deus demonstra verdadeira gratidão pelas bênçãos de Deus. Israel, até que enfim, soube agradecer. E nós devemos agradecer em todo tempo, porque a palavra no Novo Testamento é sede agradecidos. E também em tudo dai graças. Sejamos agradecidos. Ser agradecido por cristão não é apenas um ato, mas é um estilo de vida, uma forma de viver. Viver em ações de graças a Deus. O tópico 3 da nossa revista, da nossa lição, vai falar sobre a vitória sobre o mais forte. Não é a vitória do mais forte, mas é a vitória sobre o mais forte. Por quê? Porque o subtópico 1 vai falar sobre Seom, rei dos amorreus, que era bem mais forte que Israel. E aí, Seom, ele não permitiu que Israel passasse pelos seus termos. Antes, ele reuniu seu povo e saiu para atacar Israel. Só que ele foi derrotado e as suas cidades foram tomadas. Números, capítulo 21, versos 21 a 26. Israel pediu para passar. Seom, além de negar a passagem, investiu contra o povo, só que foi derrotado. Veja que, novamente, Israel foi atacado. E tudo isso nós devemos nos lembrar que aconteceu antes de atravessarem o Jordão para conquistarem a terra propriamente dita. Esse episódio aconteceu ao oriente do Jordão. E aquelas terras, mais tarde, ficaram para as tribos de Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés. Depois veio Og, o rei de Bazã. Primeiro foi o rei dos amorreus, depois Og, em Números capítulo 21, versículos 33 a 35. Og também saiu ao encontro. Veja que não foi Israel que foi ao encontro. Foram eles que vieram para atacar. E Og saiu ao encontro de Israel e também foi derrotado. Então Deus estava com o seu povo. Ele concedia sucessivas vitórias. Arad, o cananeu, Seom e Og. Então nós devemos, neste momento, nos manter humildes, porque é Deus que nos dá vitória. Quando estamos alcançando vitórias em nossa vida pessoal, espiritual, ministerial, seja em que área for de nossa vida, você como crente, como servo de Deus, deve entender que deve manter a humildade, nunca se exaltar, nunca se orgulhar, porque é Deus sempre que dá vitória.
É isso que esse texto vai nos mostrar. Eles foram atacados, mas receberam a vitória das mãos de Deus. E aí ocorre então uma recompensa importante. Essa recompensa importante foi que os reinos conquistados de Og e de Seom e suas cidades, a Bíblia diz Daquém, ou seja, ao oriente do Jordão, foram dadas, como eu já citei, em herança, a pedido dos filhos de Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés. Você encontra isso em Números capítulo 32, versículo 33. Então um novo tempo estava começando, que envolveria muitas guerras e também várias conquistas. Deus estava aos poucos concedendo a Israel a posse da terra prometida. Mas aquilo demandaria esforço. Muitas batalhas seriam travadas. Haveria de ter muito esforço, muita dedicação por parte do povo. Assim é conosco também nos dias de hoje. O apóstolo Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 10, que todos nós devemos fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição. Devemos sim proclamar em nossa vida o nosso compromisso com Deus. Fazer como Jesus disse, o reino de Deus será tomado por esforço. Não quer dizer que você é salvo pela sua própria força, mas quer dizer que uma vez salvo, você se esforça para glorificar a Deus através da sua vida, fazendo cada vez mais firme a sua vocação e a sua eleição. Então esta lição de número 8, ela traz para nós um princípio bíblico muito importante. Entre outros, o princípio bíblico de que depois da bênção, depois da luta, melhor dizendo, vem a vitória. Este é um princípio da palavra de Deus. Depois da luta, vem a vitória. O povo de Israel enfrentou ataques e lutas, mas depois foram vitoriosos. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O apóstolo Paulo disse que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Escreveu também que graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória é a presença de Deus. É a pessoa de Jesus Cristo em nossa vida. É o Espírito Santo em nós e no nosso meio. Ele é a nossa vitória. Porque o povo de Israel só alcançou vitória por causa da presença de Deus. Então, guerras, conquistas e recompensas. Essa é a sequência que o povo de Israel entraria nela e desfrutaria delas por algum tempo. Deus, então, faz o seu povo seguir vitorioso contra todos os inimigos que se lhe opõem. E assim acontece nos dias de hoje também com a igreja, porque o Senhor Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pregação do Evangelho continua forte e atuante, embora muitos ataques aconteçam contra a mensagem e contra o Deus da palavra. Mas o Senhor continuará de vitória em vitória, usando o seu povo para glorificar o seu grande, santo e bendito nome. Então que Deus nos dê força, nos dê graça e que as guerras no deserto de hoje sejam todas vencidas no nome de Jesus. Que o Senhor continue lhe dando muitas bênçãos e vitórias.